Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SciTalks. Meu nome é Marina, eu atuo no desenvolvimento de negócios aqui na Seidel, mais especificamente no relacionamento com entes governamentais, e é um prazer enorme participar mais uma vez de um evento como esse, de troca de conhecimento, compartilhamento de informações. Nessa data, nesse evento, a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados, que é a Lei 13.709, que foi promulgada em 2018 e mais conhecida aí como LGPD. Para esse encontro, a gente convidou o Pedro Soares, para esse bate-papo, que é um advogado renomado, ele é professor em Direito Empresarial, especialista em Direito Digital e também membro da Associação Internacional dos Profissionais de Privacidade. Pessoal, para quem está assistindo a gente na estreia, tem um chat aberto, então qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essa temática, vocês podem enviar através do chat, que encontra-se aberto. E para você que está assistindo a gravação do nosso webinar, fique à vontade para entrar em contato com a nossa equipe através das nossas redes sociais e tirar suas dúvidas, enviar sugestões, enfim. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, seguir a Seidel nas suas redes sociais, acompanhar o nosso calendário de eventos, tem muita coisa boa vindo por aí. Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo em nosso evento e fique à vontade para iniciar o nosso debate, a nossa conversa sobre LGPD. Muito obrigado, Marina, por me receber aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui na Seidel para poder discutir um pouco sobre LGPD. Como você disse, eu sou professor de Direito Empresarial, eu tenho um escritório que atua majoritariamente na parte de consultoria empresarial focada em LGPD e estou aqui à disposição para responder as suas perguntas e também para escutar o que quem está nos acompanhando tem para nos dizer. Perfeito. Maravilha, Pedro. Para iniciar o nosso bate-papo, eu comentei que a LGPD, essa sigla, ela é mais popularizada, mas muitas pessoas ainda têm dúvida do que é a LGPD de fato. Você pode trazer para a gente um contexto geral sobre o que é essa lei, quando ela nasceu, enfim, o que motivou a entrada? Claro, a LGPD, a motivação dela é muito clara, é uma preocupação cada vez maior com a privacidade, com o uso indiscriminado dos nossos dados pessoais. Porque ela surge agora em 2018, porque é o momento em que há um maior uso desses dados e maior tratamento desses dados por empresas brasileiras e estrangeiras que antes desse momento não tinham, vamos dizer assim, muito norte sobre o que podia ser feito e o que não podia ser feito. A LGPD ela não nasce assim do nada, ela é uma construção, ela surge lá atrás, 2009, 2008, com uma iniciativa da Secretaria de Defesa do Consumidor, que começa a trabalhar numa lei inspirada no modelo europeu. E é importante dizer que a LGPD ela nasce por inspiração europeia de uma lei que lá em 95, na verdade uma diretiva que surge em 95 e que veio a uniformizar as legislações dos Estados integrantes da União Europeia. O Brasil, então, pega essa lei e traz para o contexto brasileiro, procurando também trazer aqui para o Brasil uma experiência que já vinha sendo aplicada lá fora. Por isso que há tanta conexão entre a LGPD e a GDPR, que é a lei europeia. Sim, perfeito. Muito bom. Pensando nas pessoas que estão nos assistindo agora, as empresas, eu acredito que uma grande dúvida também é entender quais são os segmentos, quais são as empresas que de fato precisam se preocupar em se regulamentar, em atender à lei, como que elas devem tratar esses dados e estar aderente ao que determina a LGPD. Tem uma resposta fácil, que é dizer o seguinte: toda empresa que trata dados pessoais tem que estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas é óbvio que nós temos aí graus de importância ou graus de interferência que uma atividade empresarial tem sobre dados pessoais. Então, uma resposta talvez um pouco mais adequada seria: empresas que têm em seu objeto a necessidade de qualquer forma, tratar dados pessoais, são empresas que têm que se preocupar em ler a LGPD e buscar estar em conformidade. E estar em conformidade também existem assim várias formas e vários graus, desde ter todos os relatórios até ter uma estrutura talvez um pouco mais enxuta, um pouco mais simplificada para aquelas empresas que não sejam assim empresas que basicamente vivam de tratamento de dados pessoais. E acho que é importante para a gente começar nossa conversa aqui, Marina, dizer que tratamento de dados pessoais é qualquer atividade que seja feita com dados pessoais. Então, muitas vezes eu escuto de clientes ou de pessoas que me procuram assim, mas eu só armazeno dados, só guardo no meu drive. Isso é tratamento. E de alguma forma isso precisa ser considerado
na perspectiva da lei. Perfeito, Pedro. E pegando um gancho em tudo que você trouxe aqui para a gente até o momento, eu acredito que seja uma dúvida, né, entre várias pessoas hoje, como que a gente diferencia dados pessoais de dados pessoais sensíveis e também qual que é a diferença de tratamento desses dois tipos de dados? Isso é uma pergunta muito, muito importante. Eu acho que a pergunta básica de qualquer processo de conformidade começa por aí. Identificar quais são os dados pessoais que estão sendo tratados. Dado pessoal é qualquer instância de dado que permita identificar uma pessoa natural. E aqui já tem a primeira grande diferença. Pessoas jurídicas não estão sujeitas à LGPD. Nós vamos falar mais um pouquinho disso um pouco mais à frente. Então, não é necessário, por exemplo, que eu tenha o seu nome completo. Isso é um dado pessoal. Mas se eu tiver elementos outros que me permitam individualizar você em qualquer contexto, por exemplo, no contexto dos funcionários da Saidon, isso já é um dado pessoal e precisa ser tratado conforme a lei. Dado pessoal sensível é uma coisa diferente. É uma especificidade que existe na lei brasileira, existe em outras leis, tais como a europeia. E se volta a dados que o legislador entendeu que necessitariam de uma intervenção maior ou de uma proteção maior. Onde nós vamos encontrar isso? No artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 2º da LGPD. São dados de convicção religiosa, de convicção política, de orientação sexual, dados biométricos, dados de saúde particulares, isso aí são dados pessoais sensíveis. E aqui vem uma dica também da experiência de quem dá a consultoria. Dado pessoal sensível não é dado confidencial, não é dado sigiloso, não é segredo de comércio, são coisas diferentes. Dado pessoal sensível é o que está na lei previsto como dado pessoal sensível. Então quer dizer que a confidencialidade não é protegida ou que os dados sigilosos, o sigilo bancário, por exemplo, não é protegido? Não, ele é, mas com base em outras leis, em outros princípios e de outras formas. Além disso, dentro desse contexto de dado pessoal sensível, tem um outro grande grupo que muitas vezes é esquecido, que são os dados pessoais de crianças e adolescentes. E no momento hoje em que nós estamos falando e que nós temos cada vez mais, infelizmente, abusos com dados de crianças e adolescentes, as deepfakes estão aí para nos dizer, a LGPD traz também uma estrutura que busca proteger dados de crianças e adolescentes. Trata, por exemplo, como se dá o consentimento de uma criança, né? Estabelece como que é o consentimento parental. Então, feitas essas diferenciações, nós conseguimos, então, começar a desenvolver um plano de conformidade, entendendo o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, o que é dado pessoal de criança e adolescente. Uhum. Legal, quando você trouxe aí de dados sigilosos, né, dados bancários, eu acredito que o CPF também ele entraria enquanto dados sigilosos. Não são dados sensíveis, mas ele entra nesse contexto. A depender do contexto, sim. Sim. Vai depender do contexto, vai depender da empresa que nós estamos falando, do serviço que é prestado, que ele pode ser sigiloso, por exemplo, no âmbito de uma operação bancária, ter lá o CPF mais alguma movimentação bancária. Isso, obviamente, vai tornar esse dado sigiloso pelo sigilo bancário, né? Outras formas também, o CPF mais os dados obtidos numa linha telefônica, os dados telemáticos, também seriam dados sigilosos por força também de regulamentação específica de telecomunicações. Uma outra dúvida, né, a gente falando de dados, falando de empresas que têm acesso e como elas manipulam esses dados, tem alguns papéis que são definidos aí na LGPD, né, para essas pessoas, essas empresas, enfim, que fazem o tratamento ali daquele dado. O que seria, nesse contexto, o controlador dos dados, o operador de dados e o encarregado desses dados? Tá. Controlador, existem dois papéis muito claros que a LGPD estabelece. O papel do controlador do dado e o papel do operador do dado pessoal. O controlador é aquele que detém o poder ou detém a competência para determinar como aquele dado será tratado. Então, ele vai coletar aquele dado e ele vai estabelecer de que forma esse dado vai ser tratado. Então, ele vai estabelecer a finalidade, que é a forma como a gente fala na LGPD. O operador, ele é uma entidade delegada. Ele recebe instruções do operador para fazer algum tipo de tratamento em um dado pessoal. É possível que um controlador tenha vários operadores, cada um para um tipo de tratamento. Um armazena, o outro tabula, o outro extrai estatísticas, o outro usa alguma ferramenta de business intelligence, por exemplo, e aí por diante. O encarregado de proteção de dados é uma figura, é um cargo que a LGPD estabelece como obrigatório para empresas
E aí a ANPD, depois a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai estabelecer qual empresa tem que ter, de que forma que isso deve ser feito, mas que a função deste encarregado é servir de interface entre o titular do dado, aquele que teve seu dado coletado, e a empresa, e, sobretudo, entre a empresa e as autoridades que vão fiscalizar essa atividade de tratamento. A ANPD, o Ministério Público, os PROCONs, por exemplo, também podem exercer esse tipo de fiscalização. Perfeito. Então, as empresas controladoras que têm que disponibilizar um encarregado para fazer essa intermediação entre a ANPD, o titular e a empresa? Sim. Existem duas formas. Ou bem a empresa ela aloca alguém de seu time para exercer essa função, ou ela contrata um terceiro para fazer também essa interlocução, atuar como encarregado. No meu caso, por exemplo. A única preocupação, isso tem que estar muito claro nessas estruturas de encarregado, é que o encarregado ele tem que ter uma certa liberdade, ele tem que ter uma certa autonomia. Porque uma das funções dele é reportar à autoridade e prestar uma informação que seja correta, que seja fidedigna, né? E se ele estiver de alguma forma vinculado a ordens ou a determinações superiores, pode acabar que ele pode se sentir um pouco limitado naquilo que ele pode dizer ou deixar de dizer para as empresas. Isso é o que tem sido muito discutido aí nos fóruns de privacidade e proteção de dados, sobre de que forma que o encarregado pode ter essa autonomia preservada. Aproveitando que a gente acabou de falar sobre esses dois papéis, né, o operador e o controlador, vou fazer aqui uma consultoria gratuita, aproveitando a sua presença. Dentro do contexto da Seidel, a gente tem uma plataforma, né, onde nós somos responsáveis pela tecnologia, a gente oferece também a infraestrutura, o servidor, para que o cliente ele manipule, ele defina as regras do tratamento daqueles dados dentro da nossa ferramenta. Dentro desse contexto, a Seidel ela é operadora ou controladora desses dados? Bom, Mariana, dentro do que você me colocou, ela parece ser uma operadora. Por quê? Porque ela não tem autonomia para tratar os dados da forma como bem entender. Ela precisa e ela tem uma autorização para fazer os movimentos de dados quando necessário, ou para disponibilizar um sistema de armazenamento, uma tecnologia para a utilização e para a circulação desses dados. Mas quem tem um controle, aí vem o controlador sobre o que fazer, quais dados imputar no sistema, de que forma, quando colocar, quando tirar, enfim, como utilizar o sistema, é o controlador, são os clientes da SAI. Portanto, eles que assumiriam essa responsabilidade. E lembrando que há também uma possibilidade de co-controle, ou seja, ter mais de um controlador. Não parece ser o caso da Seidel, mas é possível, em outras situações, aqui saindo do exemplo da Seidel, em que você tenha, sim, uma divisão de tarefas, em que mais de um controlador exerça algum tipo de influência e mais de um controlador, de alguma forma, trate os dados com certa independência, que é a figura do co-controle. Então, acho que isso aí talvez tenha sido um ótimo exemplo para a gente diferenciar operador de controlador. Maravilha. Inclusive, né, a gente vê muito na prática a criação dos relatórios de impacto, né, desse tratamento de dados. Você chegou a citar em algum momento aí durante a sua fala. É possível que o controlador ele determine isso em contrato, que o operador ele tenha a responsabilidade de gerar esse relatório de impacto? É uma pergunta bastante interessante. Por quê? Porque a lei é muito clara ao dizer que quem emite o relatório de impacto de proteção de dados pessoais é o controlador. Isso é uma obrigação do controlador. Por quê? E tem uma justificativa para isso. Porque o operador ele não está necessariamente interessado em entender e mapear todo o fluxo de dado pessoal, todo o ciclo de vida do dado pessoal. Ele está lá para fazer uma tarefa, para operar o dado da forma como o controlador estabelecer. Então, quem tem que pensar no impacto daquele ciclo, daquele fluxo de tratamento, é mesmo o controlador. E isso é um exemplo importante da diferença entre controlador e operador do ponto de vista prático. As obrigações são diferentes, as responsabilidades são diferentes, né? O grau de importância que deve se dar a um processo de conformidade com o LGPD, obviamente, é maior em quem controla do que quem opera. Isso não significa que o operador também fique assim, super tranquilo. Por quê? Porque, em certos casos, o operador vai responder, sobretudo quando ele, ou quando, eventualmente, um incidente for causado no ambiente do operador por uma causa que tem origem no próprio operador. Por exemplo,
um sistema de segurança deficiente, por exemplo, a falta de controle de acesso, e aí nós podemos pensar em várias outras situações. Mas a distinção entre controlador e operador serve principalmente para isso, para estabelecer os que a gente chama de critérios de grau de responsabilidade. Ficou claro para a gente, né, que uma das coisas que as empresas precisam se preocupar é em ter uma base legal para tratar esses dados. E uma dúvida que é muito comum é se de fato precisa de ter um consentimento do titular para a empresa fazer esse tratamento de dados. Você consegue responder essa dúvida para a gente? Consigo, claro, e é um equívoco comum, Marina, porque, de fato, o consentimento é a primeiro inciso da lei sobre hipóteses autorizativas. Então, se a empresa tem o consentimento, ela tem uma hipótese super clara do tratamento. Só que nós temos alguns problemas com o consentimento. O primeiro é que o consentimento tem que ser específico. E o segundo é que o consentimento pode ser revogado. O que significa dizer que a empresa vai gastar recursos para conseguir obter esse consentimento, que não é barato, porque você precisa ter registros de como esse consentimento foi obtido e manter esses registros. E o segundo aspecto é que, a qualquer momento, o titular pode simplesmente te mandar uma mensagem e falar: eu não quero mais que você trate meus dados. E aí você tem de gastar recursos para apagar esses dados, ou devolver esses dados, ou corrigir esses dados, qualquer que seja a função. Então, eu costumo dizer que nós temos que procurar outras bases legais que deem mais flexibilidade para a empresa. E existem várias outras. A principal delas, eu acho, que é o cumprimento de um contrato. Então, é estabelecer em um contrato regras claras sobre como o tratamento vai ser feito, qual a finalidade, por qual período, por quanto tempo o dado vai ficar lá armazenado até que possa ser descartado. E outras hipóteses, como, por exemplo, cumprimento de lei, cumprimento de uma obrigação judicial, necessidade, estado de necessidade, por exemplo, você precisa entregar um dado para salvar a vida de alguém, por exemplo, isso também pode se aplicar. Ou então, o famoso legítimo interesse, que é uma hipótese que também existe, que vem lá da Europa também, na verdade se origina da Inglaterra, esse teste do legítimo interesse, mas que é uma base legal muito complexa de ser utilizada, que é uma base que depende de um teste de ponderação, que é muito específico de ser feito. Então, eu acho que nós temos que resolver essa dúvida, uma vez por todas. Não, o consentimento não é a única base legal. Existem várias outras, e um bom plano de conformidade, com bons registros de operação de dados, vai te indicar qual é a melhor base para aquele fluxo de dados específico. Maravilha. A gente pode trazer aqui alguns exemplos de situações em que a lei não se aplica? Sim, a própria lei estabelece isso. É o que a gente chama de âmbito de aplicação, né? O termo juridiquês, vamos dizer assim. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não se aplica a alguns casos muito específicos. Eu vou citar alguns dos principais. Atividades jornalísticas. Um jornal ou um repórter, no momento em que ele vai dar alguma notícia, reportar algum fato, ele não precisa necessariamente se preocupar com o dado pessoal na perspectiva da LGPD. Isso não quer dizer que ele possa usar de forma discriminada ou desenfreada. Ele tem lá os princípios éticos e os princípios de obrigação profissional que ele tem por ser jornalista. Mas ele não tem vamos dizer assim, uma sujeição à LGPD. Outros casos também específicos. Dados de segurança pública, dados de saúde, dados coletados pelo poder público, por exemplo, para fins de resolver alguma calamidade pública, também não estão sujeitos à lei. Esse ano, que é ano eleitoral, dados de pesquisas eleitorais também, se forem para pesquisas, não estariam sujeitos à lei. O que é interessante notar é que esse critério de aplicação tem a ver com quem trata esse dado e a finalidade desse tratamento. Se você está falando de um jornal que vai tratar um dado para dar uma informação pública publicada no site, tudo bem. Mas vamos supor, por exemplo, que uma empresa ela colete as notícias de jornal que saiam de todos os seus funcionários. Aí nós não estamos falando de uma atividade propriamente jornalística. É de um outro tipo de atividade, porque o objeto dessa empresa muito possivelmente não será de jornalismo. E aí você terá a aplicação da LGPD por conta disso. Então, sempre que nós formos pensar em exclusões da LGPD, nós temos que analisar criticamente no contexto da operação. Outra forma que é a forma mais comum, é a seguinte: já que a lei se aplica a dados pessoais, vamos retirar a pessoalidade desse dado. Como que nós fazemos isso? Através de um processo chamado de anonimização. E esse processo, como o próprio nome diz, ele visa a impedir que aquela instância de dado, ou aquele conjunto de dados,
eles possam ser atrelados ou conectados a uma pessoa natural, tornando ele, então, identificável. Então, identificável. Então, essa que é a função da anonimização, tá? Que é diferente de criptografia, nós podemos falar disso depois também. Eu acho que no âmbito aí da aplicação ou não da Lei Geral de Proteção dos Dados, você tem muitas dúvidas também com relação aos dados de pessoas jurídicas, né? A própria lei, ela trata de dados pessoais. Então, imagino que os dados jurídicos, eles não entram aí dentro dessa lei. Mas você pode comentar um pouquinho mais sobre Claro, esse ponto também. me fugiu falar disso na sua última pergunta, mas, de fato, acho que... E é uma questão, de certo modo, confusa, porque são as empresas, pessoas jurídicas que normalmente nos procuram para a conformidade. Mas os dados delas próprias, dados de pessoas jurídicas, por exemplo, os ativos que ela tem, os passivos que ela detém, as propriedades, as informações financeiras, nada disso é dado pessoal e, portanto, não está sujeito à LGPD. Alguns outros dados, sim. Por exemplo, se você tem lá, empresa X, um plano de cargos e salários com indicação de pessoas, pronto, você criou uma instância de dado que permite a identificação de alguém, portanto, é um dado pessoal. Mas, regra geral, dados que apenas digam respeito a pessoas jurídicas e que não tenham conexão, que não permitam a identificação de uma pessoa física, uma pessoa natural, como a gente chama, não estarão sujeitos à LGPD. Se tratando de propriedade intelectual, assim, que é uma informação de uma empresa, e ela pode entender como uma informação sigilosa, não tem envolvido dados pessoais, mas essa Lei Geral de Proteção dos Dados, ela traz alguma coisa nesse sentido? Ela cita? Não. E essa é a grande diferenciação. Questões relacionadas à propriedade intelectual estão protegidas conforme a nossa lei de propriedade intelectual e conforme as convenções internacionais que o Brasil aderiu. Por exemplo, a Convenção de Paris. E também, se nós estamos falando de direito autoral, a lei de direito do autor. Então, são leis diferentes, com princípios diferentes e aplicações diferentes. A LGPD ela vai tratar só do dado pessoal. Quando que isso, por exemplo, vai se confundir ou vai se encontrar? Quando nós estamos, e eu faço tipo de consultoria, por exemplo, estou lá fazendo um pedido de patente, um pedido de registro de marca, que envolve uma pessoa física. Eu tenho que lá reportar o nome dessa pessoa física. Pronto, eu estou trazendo aqui, nesta interação que se volta à proteção de propriedade intelectual, eu estou trazendo aqui um dado pessoal e esse fluxo informacional de dado pessoal tem que ter alguma base legal. Foi algo que a gente ainda não falou, mas tem que ter alguma base legal para esta informação pessoal sair de mim, detenho ela, para um terceiro. Pode ser um órgão público, como por exemplo o INPI, que cuida de propriedade intelectual, ou eventualmente uma seção no âmbito de um contrato de transferência de tecnologia, coisa do tipo. Pedro, muito bom. Em alguns momentos você citou aí a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, né, que é a ANPD. Me corrija, inclusive, se eu estiver errado. Eu acho que é exatamente essa, né, a tradução aí da sigla. E eu gostaria de saber qual que é a atuação da ANPD hoje em dia. A construção da lei, falando só um pouquinho do processo de promulgação da lei, ela foi, vamos dizer assim, interessante porque a lei foi promulgada sem ter a autoridade constituída. Então, era como se a gente tivesse uma lei sem ter um órgão para fiscalizar ou sancionar a sua aplicação. E ela veio a ser instituída posteriormente por uma medida provisória e dentro do guarda-chuva da Presidência da República. Então, era necessário atrelar a ANPD a algum órgão e fez isso colocando ela subordinada à Presidência da República. Isso gerou um problema, especialmente por conta da independência da autoridade com relação ao órgão público, haja vista que órgãos públicos são entidades que tratam dados pessoais todo dia, toda hora. Então, eles também estão sujeitos à LGPD. Isso veio a ser equacionado posteriormente por uma outra medida provisória que levou a uma alteração da LGPD, e agora a ANPD ela é uma autarquia federal independente que está em pleno funcionamento. Obviamente, como toda empresa, ou como toda agência governamental que está começando, ela precisa primeiro colocar as coisas no lugar, né? Estabelecer as regras principais, criar o seu regimento, estabelecer o seu plano de cargos, chamar as pessoas que vão integrá-la. Isso foi feito. Foi feito em 2020, foi feito em 2021. Depois ela começou a trabalhar no que a gente chama dos regimentos auxiliares, como, por exemplo, o regimento de dosimetria de penas e de aplicação de sanções,
que foi feita agora em 2021 e início de 2022. E agora, talvez no ano passado, principalmente, ela começou efetivamente um processo de fiscalização de alguns ramos empresariais por si, ou seja, por iniciativa própria, ou após algum tipo de demanda ou de denúncia feita por qualquer titular. Se não me engano, foram 4 ou 5 casos que já foram objeto de sanção, sendo que um deles foi arquivado, ou seja, a NPD ela também arquiva o processo, ela não somente aplica sanções, né, ela combina sanções, ela também arquiva, ela também analisa a questão para verificar se de fato há algum tipo de infração do ponto de vista da LGPD. E agora isso está começando, as primeiras multas já foram aplicadas e tudo está começando a ser discutido. Nós, como advogados, nós imaginamos que nos próximos anos isso vai começar a se judicializar, que é possível que algumas empresas não aceitem a pena fixada pela NPD e vão à justiça para tentar rediscutir. E aí nós vamos começar a ter o que já há na Europa, que é um grande número de decisões, talvez uma certeza sobre, ou pelo menos uma ideia de como que seria a perspectiva e a abordagem que a autoridade dá para questões muito específicas. Por exemplo, qual que é o padrão de criptografia que será considerado o padrão de segurança adequado pelo LGPD? Ou quais são as técnicas de anonimização que seriam aceitas ou consideradas mais protetivas ou menos protetivas para a NPD? Isso tudo são cenas dos próximos capítulos que nós temos que acompanhar diariamente para ver como que isso vai ser equacionado. Isso está em construção aí pela NPD, né? E aproveitando que a gente acabou de falar aí sobre a NPD, né, que é a autoridade responsável por fazer essa fiscalização da aplicação da lei e garantir que as empresas de fato estão seguindo, né, o que foi determinado, eu gostaria de entender um pouco mais como que é esse processo de sanções, de punições para as empresas que não se enquadram naquilo que a LGPD prevê. A ANPD publicou 2 resoluções que estabelecem o regulamento de dosimetria e de aplicação das sanções. A primeira coisa que tem que ficar muito claro é que afastar discursos sensacionalistas no sentido de que agora a NPD vai multar todo mundo. Não é assim que vai funcionar. O que tem acontecido são o que a gente chama de processos administrativos que se voltam primeiro a apurar se algo de fato aconteceu. E só depois disso, inicia um outro processo, que é o processo sancionador, que se volta a estabelecer qual pena vai ser aplicada, qual sanção será aplicada e se alguma sanção será aplicada. Porque muitas vezes a sanção vai se limitar a uma advertência. Por que isso é importante? Porque no direito nós temos algo que se chama contraditório. Então, toda empresa que tem contra si uma imputação de algum tipo de descumprimento da lei tem que ter o direito de se defender. E essa defesa vai se fazer num processo específico, ela vai ser citada, ela vai ser intimada, ela vai receber informação de qual que foi o artigo da LGPD que em tese ela descumpriu e vai poder então explicar e conversar com a NPD sobre essas questões e eventualmente até evitar que um procedimento sancionador ocorra a partir de compromissos de melhoria do sistema. Porque uma das grandes funções da NPD é gerar essa conscientização sobre a importância da proteção de dados pessoais e publicar, divulgar os mecanismos a partir dos quais seja possível efetivamente implementar isso. Então, melhor do que punir, vamos ensinar como que tem que ser feito, né? E isso a NPD tem feito. E uma outra questão que é importante ficar muito claro para todos que nos assistem aqui também. Embora a NPD seja a autoridade responsável por sancionar na forma da LGPD, isso não impede que outras autoridades públicas também fiscalizem. Então, por exemplo, o Ministério Público, na condição de defensor, né, do público, ele pode, sim, iniciar inquéritos, pode, sim, avaliar algum tipo de punição, pode iniciar ações judiciais discutindo questões relacionadas a dados pessoais. Aliás, existem ações. O PJ São Paulo, por exemplo, tem uma ação muito grande que está em curso, acabou de ser sentenciada, não vou me recordar agora, sobre o uso de tecnologia de reconhecimento facial no metrô. Então, quem propôs isso? Foi antes da sua GNPD. Quem propôs isso foi o Ministério Público. Então, nós temos que estar sempre atentos, não apenas para a NPD, mas também para os outros órgãos que podem e devem fazer esse tipo de fiscalização, porque, no final das contas, eles estão buscando proteger o público em geral, né? Todos nós que somos titulares de dados. Sim, sim. Perfeito. Muito legal, Pedro. E, por último, a gente tem falado sobre os dados. A LGPD é uma lei brasileira, né? A gente está falando de dados tratados dentro do âmbito nacional.
E como que funcionaria essa relação quando a gente tem dados hospedados fora do Brasil ou dados capturados em outros países? Como que funciona essa relação da LGPD com as outras leis de proteção de dados? É uma relação bastante complexa que se resolve no direito através de uma área que chama Direito Internacional Privado, que vai discutir justamente as interfaces entre o direito brasileiro e as outras legislações. O que nós vemos no cenário de proteção de dados? Que, na maior parte das vezes, se nós estamos falando de empresas com algum tipo de conexão com o exterior, qualquer que seja, tem uma filial, tem funcionários que moram no exterior, oferece produtos ou serviços para a empresa do exterior, essa empresa necessariamente vai se sujeitar à lei do país onde o serviço é prestado e a lei brasileira no qual ela está estabelecida, né? Esse é o nosso exemplo. E a questão é saber como, então, mapear e organizar esse processo de conformidade. Porque imagine só empresas globais. Será que ela tem que ler todas as leis e fazer um processo específico de conformidade para cada uma das leis? Ou será que ela pode, talvez, otimizar esse processo com a ajuda profissional, buscando os elementos comuns dessas diferentes leis e fazendo ajustes só com algumas especificidades que determinadas outras leis estabelecem? Vou dar um exemplo comum. Pode ser até a Saedo mesmo. A Saedo é uma empresa estabelecida no Brasil que pode e oferece serviços para empresas estrangeiras domiciliadas no estrangeiro. Pode ser que sejam coletados dados de pessoas no território europeu. Pronto, ela já está sujeita à lei europeia. Ou pode ser o inverso. Pode ser que se colete dados de pessoas estrangeiras no Brasil. Também ela vai estar sujeita a uma lei estrangeira. Isso não significa dizer que agora ela precise parar o que está fazendo e vamos então focar em todas as leis possíveis e imaginárias. Não é assim que funciona. Nós precisamos ter critérios e formas de alcançar esse padrão de conformidade, que se faz a partir de bons planos de capacitação de conformidade com a LGPD, que se faz a partir de selos e certificados que são oferecidos no mercado. Maravilha, Pedro. Eu acredito que várias dúvidas já foram esclarecidas, né? A gente teve um bate-papo aqui muito completo, passamos aí por várias aplicações da LGPD, falamos de leis internacionais também, como que é essa junção dessas duas regulamentações. Inclusive, queria te agradecer por esse compartilhamento de conhecimentos, né, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite de participar de mais um bate-papo. Inclusive, pessoal, o Pedro, ele já foi o autor, o redator de alguns conteúdos no nosso blog, então vocês vão ver o blog aparecendo na telinha. Fica o convite para vocês acessarem os nossos conteúdos, tem muita coisa legal, muita informação, coisas relevantes que vão agregar todo o debate que foi feito aqui hoje. E é isso, Pedro, se você quiser também finalizar aí a sua apresentação, fica à vontade. Obrigado, foi um prazer estar aqui para discutir LGPD, que é um tema que me agrada muito, que eu tenho estudado já há bastante tempo. Para quem tiver dúvidas, pode procurar no LinkedIn ou no Instagram, é Pedro S. Silveira, C de Campos Soares, ou especialmente no meu escritório, que é o S de Soares, M de Moura, P de Pimentel, smpadvogados.com.br, que nós vamos ter prazer aí também ajudá-los. E não deixem de conferir o blog da Saedo, que realmente contém textos interessantes sobre LGPD, mas também sobre vários outros assuntos super do momento na tecnologia. Pessoal, então a gente chegou ao fim de mais um evento, mais um SciTalks. Queria agradecer a todos que participaram, que nos acompanharam. Se você estiver assistindo na estreia, né, da divulgação desse vídeo, desse evento, e não tiver tido as suas dúvidas esclarecidas durante a nossa sessão, fique à vontade para poder enviar essas dúvidas através do chat, ou se você estiver assistindo em um outro momento, fique à vontade para seguir as nossas redes sociais, fazer contato através dos nossos canais e enviar suas dúvidas por lá, que a nossa equipe vai respondê-los, tá? Aproveito o momento para convidá-los para os próximos SciTalks. Através do nosso site, você vê a lista de eventos e pode se inscrever por lá. É isso, pessoal. Até a próxima!